Vivemos na era da informação, mas mesmo assim, muitas vezes nos deparamos com pessoas que não entendem muito bem certos aspectos de assuntos diversos. O objetivo desse vídeo é tirar de forma rápida e simples equívocos comuns que as pessoas que não pararam muito para ler têm sobre a teoria e a prática marxista. Até porque infelizmente não há muito tempo para leitura em nossas rotinas corridas, mas assim enriquecendo os debates acerca do assunto e evitando desinformação. O comunismo, definido por Engels, é a doutrina das condições de libertação do proletariado. O que isso significa? Significa que o comunismo é basicamente a ciência que estuda as condições que a sociedade tem para emancipar o proletariado, ou seja, libertar o povo trabalhador de suas amarras, sendo chamado comunista o estudioso dessa ciência. Marx e Engels separam o socialismo em dois, o utópico e o científico, e criticam o utópico. Muitas pessoas ainda hoje pensam que eles apoiavam o utópico e que os comunistas fazem o mesmo, que seria a ideia de que todos um dia dariam as mãos e viveriam felizes para sempre. Marx, porém, nota o idealismo presente no socialismo utópico e, juntamente a Engels, define o socialismo científico. Dessa forma, o socialismo científico, que é o que se defende em maioria nos tempos atuais, se caracteriza principalmente pelo controle popular do Estado. Uma verdadeira democracia, diferente da falsa ideia de democracia que o Estado burguês oferece à população. Resposta curta: não. O comunismo é contra a propriedade privada, não contra a propriedade pessoal. Seu Fiat Uno, seus Funko Pops e seu PS2 estão seguros no comunismo. Essa ideia é gerada por uma má compreensão da divisão de noção de propriedade em propriedade privada e propriedade pessoal. A maior parte dos fundamentos dos que dizem que o comunismo vai tomar suas coisas surgem de autores como Locke, mas se mostram infundadas e incompletas, porque no fundo, a noção que Locke descreve sobre a propriedade é categoricamente diferente da noção que Marx tem de propriedade e, aliás, em grande parte está em ressonância com os pensamentos de Marx. Locke escreve: admite-se que a coisa pertence àquele que lhe consagrou seu trabalho, mesmo que ela antes fosse direito comum de todos. E entre aqueles que contam como a parte civilizada da humanidade que fizeram e multiplicaram leis positivas para a determinação da propriedade, a lei original da natureza, que autoriza o início da apropriação dos bens antes comuns, permanece sempre em vigor. Graças a ela, os peixes que alguém pesca no oceano, esta grandeza comum a toda a humanidade, ou aquele âmbar cinzento que se recolheu, tornam-se propriedade daquele que lhes consagraram tantos cuidados através do trabalho que os removeu daquele estado comum em que a natureza os deixou. Isso ressoa exatamente com o que muitos marxistas dizem de se o trabalhador produz, a ele tudo pertence. Essa frase é a síntese exatamente do que Locke dizia, que por algum motivo, hoje é um ícone da direita, mas fala exatamente o oposto que a direita defende. Locke morreu antes da Revolução Industrial, então é entendível que ele não tenha conseguido definir a propriedade privada da forma com que a entendemos hoje. Essa estimativa vem de um livro chamado O Livro Negro do Comunismo, que foi escrito por vários autores juntos. Além de alguns dos autores já terem admitido que o número está gravemente errado, as contagens de mortes não são claras quanto ao método utilizado para chegar nelas e incluem causas que nada têm a ver com o socialismo, como mortes de soldados. Se você acredita nessa estimativa de 100 milhões, está indo contra o que os próprios autores disseram. Além disso, autores relevantes que estavam inseridos no contexto de lançamento do livro, como Alain Blum, Lily Marcot e Gilles Perrault, também criticam o livro exatamente por esses motivos, por ser vago em seu método e citar categorias problemáticas, como mortes de soldados. Se somarmos, por exemplo, essas mortes só em guerras, como na Segunda Guerra Mundial e nas guerras civis, atingimos esse número. Percebem como é uma avaliação vaga? Para uma comparação simples, os britânicos chegaram a esse número em 40 anos sozinhos, só na colonização da Índia. Mas os que clamam por esse número sobre o socialismo não falam muito sobre isso.
Resposta curta: comitês populares, também conhecido como sovietes. O grande problema na democracia burguesa representativa que se tem hoje no Brasil é que o povo não dá a mínima para a política, ou seja, a luta política acaba virando essa farândula que é, com o povo brigando entre si para decidir qual é o próximo ladrão que vai liderar o país. Na democracia popular, ou seja, a democracia socialista, o trabalhador não precisa estudar a política porque ele já sabe tudo o que precisa saber. A organização política é muito mais justa e horizontal, feita de baixo para cima, de comitês locais ao comitê central. Ou seja, o povo tem muito mais poder que atualmente. O povo escolhe um representante a nível local e, se esse representante não agrada o povo, eles podem simplesmente tirar ele do poder e colocar outro melhor. E por que não precisa de conhecimento profundo político para isso? Porque a nível local, o povo sabe muito bem o que quer e o que precisa. Isso é provado pela epistemologia materialista, ou seja, a prática gera o conhecimento. O povo consegue ver quando tem um buraco na rua ou quando a fila do SUS não anda. E se o seu líder trabalhador local não resolve esses problemas, ele é deposto e elegem alguém melhor. Os cidadãos participam ativamente na política, votando em suas assembleias os projetos que atingem diretamente em suas vidas. Na democracia atual, você elege alguém que pode ou não te representar e não tem poder para tirar a pessoa do cargo se necessário. Na democracia socialista, você tem poder de participar diretamente em projetos que te atingem, juntamente aos trabalhadores da sua região, tendo muito mais poder ativo de mudar suas condições de vida. Resposta curta: não. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, você tem a plena liberdade de escolher entre um corrupto capitalista e outro corrupto capitalista, na Coreia Popular o povo tem todo o poder democrático citado na pergunta anterior. No fim de semana do dia 10 de maio de 2025, eu tive a grande oportunidade de encontrar o embaixador interino da Coreia Popular no Brasil, junto a uma delegação da Academia Coreana de Ciências Sociais. Uma ótima oportunidade de saber o que os cidadãos da Coreia do Norte têm a dizer sobre o país. O chefe da delegação, Lee Jae-sung, disse: apesar de tantas agressividades, nosso povo não enfraqueceu, mas sim se fortaleceu. Eles não se dispersaram, mas sim se uniram mais fortemente. Muitos palestinos morreram recentemente em casa devido às operações militares antiéticas de Israel, e o mundo testemunhou inúmeras tragédias nos últimos anos, mas no nosso país não havia conflitos e nossa população levava uma vida feliz em circunstâncias pacíficas. No ano passado, por exemplo, em junho de 2024, a Coreia passou por fortes enchentes que destruíram muitas casas de moradores. E o que o governo fez foi construir novas casas para todos e dar essas casas aos trabalhadores de graça. Além disso, os coreanos passam atualmente por uma política chamada de Desenvolvimento Regional 20x10, que foca em aumentar a qualidade de vida dos trabalhadores com melhores bens de consumo e indústrias leves, provando que a ideia de que tudo vai para o exército e não sobra nada para o povo também é uma ideia falsa. Kim Jong-un nem sequer se encaixa na definição de ditador, porque ele é líder de um único poder, tendo ainda outros que diferem das visões dele e muitas vezes confrontam ele. Ele é eleito pela Assembleia dos Trabalhadores, que pode depor ele a qualquer instante. A Coreia Popular é rodeada de mentiras espalhadas pela mídia ocidental, principalmente por ser um país em guerra que sofre propaganda de guerra. Houve fome nos anos 90, sim, na Coreia Popular, quando a economia ruiu em virtude do golpe de Estado na União Soviética, contra a vontade popular que tirou o governo socialista do poder. Mas sabia que os Estados Unidos e a Coreia do Sul, nessa época, se recusaram a enviar suporte humanitário para lá? Mas isso não impediu a Coreia de se reerguer da árdua marcha. Se você parar para estudar, você vai ver que os episódios de fome durante os governos socialistas foram pontuais e com motivos que nada tinham a ver com o governo. Querer argumentar que o socialismo gera fome dessa forma é surreal e incoerente historicamente, com quase 50 milhões de crianças correndo risco de morrer por subnutrição grave e estimativas chegando a 7 milhões de mortes por ano. Tudo isso é em governos capitalistas, que os mesmos liberais chamam de maravilhosos, mas os críticos do socialismo nada têm a dizer sobre isso. O socialismo foi responsável por elevar a qualidade de alimentação soviética a ser até mesmo melhor que a americana, como mostra esse arquivo da CIA, disponível no site da CIA, na descrição do vídeo. A ideologia que mais matou e ainda mata de fome, até no Brasil, é o capitalismo, e sempre foi o capitalismo. Resposta curta: não. O Lula e o PT não promovem o socialismo no nosso país. Estão longe disso. Pelo contrário,
O Lula vira e mexe, faz acordo com burgueses e dá concessão à propriedade privada. Quem se denomina comunista ou socialista e apoia o Lula, dos dois ou não é sincero com a teoria e a história marxista, ou desconhece as duas. O Lula serve, em última instância, sempre os interesses da classe dominante, da burguesia, e é só mais um ladrão num mar de políticos corruptos. Resposta curta, não. O golpe de Estado promovido por Hugo Chávez nunca nem sequer mencionou o socialismo no início, e era apenas uma corrente emergente contra o então governo e contra o imperialismo americano. A Venezuela é um país governado pela propriedade privada, transações feitas em dólar, etc. A Venezuela está muito longe de ser socialista, mas na verdade se caracteriza muito mais como um capitalismo de Estado nacionalista e populista. Quem tenta argumentar que a Venezuela é socialista, devia também tentar argumentar que os países escandinavos são socialistas, por terem um governo, economicamente, caracterizado muito de forma semelhante à Venezuela, com o capitalismo reinando no país, apesar de ser um estado de bem-estar social. Vou finalizar o vídeo por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem outras dúvidas ou pautas interessantes que gostariam de ver no canal, podem deixar nos comentários, eu vou ler todos que eu puder e responderei todos se possível também. Vou continuar com as traduções de músicas e canções e pretendo fazer um próximo vídeo sobre a história recente da Coreia. Se você gostou do vídeo e apoia esse tipo de conteúdo, eu peço que deixe, se possível, o seu like e se inscreva para poder acompanhar o canal futuramente. Obrigado.